Hoje a gente vai discutir o que é a Torá. Primeiro, claro, do ponto de vista literal, e depois do ponto de vista cabalístico, o que o Zohar tem a nos dizer. Eu sou Yair Alon, e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Metzorá, hoje focando nos parágrafos 20 e 21 do Zohar, quarto ano de leitura. Só antes de entrar no vídeo, dois recadinhos básicos. Primeiro, acabei de compilar todas as sugestões que vocês deixaram na semana passada, né, no vídeo dos dois Adões e duas Evas. Acho que era esse o nome. Muito obrigado. Compilei, já tem uma lista então bem legal de temas para abordar. Vou começar a preparar as vinhetas para os vídeos e começar então a lançar novo material em breve. Não vou prometer uma data, mas acho que ainda em abril, tá? Já começo a lançar algumas coisas. Os temas assim que mais dispararam foram orações, astrologia, rituais. Então vou pôr tudo disso e claro também outras coisas. Em breve vai ter novidades, tá bom? Segunda coisa, Pessach. Eu já tinha encerrado as inscrições porque eu ia usar um salão de festas aqui do meu prédio, que tem um número limitado, mas muita gente me escreveu falando, eu queria ir, não deu tempo de me inscrever, as inscrições fecharam, tal. Então estou pensando, ainda não é certo, em abrir de novo as inscrições procurando um local maior, tá? Procurando um local que caiba mais gente, porque teve esse interesse. Então já estou avisando, porque se eu fizer isso, vou abrir por curtíssimo período de tempo, tá? Só para preencher um pouquinho mais de vaga e passar para esse local maior. E aí também já fica um convite, se você quiser participar, que não perca tempo, porque indo para um local maior, o investimento, claro, de alugar o espaço é um pouquinho maior, então não deixem de colaborar, né, no sentido, quero participar, vou lá então. E aí garantimos que o espaço fique cheio, né, que o local que a gente for usar fique cheio. De qualquer modo, vai ser no bairro de Pinheiros, tá? Então para quem está vindo de fora de São Paulo e vai se hospedar por aqui, hotel, é o mesmo bairro, não vai mudar nada, tá bom? Mas em breve então aviso se vai ter essa mudança. Bom, agora sim vamos entrar então no ensinamento. O que é Torá? Né? É um dos temas que a gente vai abordar agora, porque o Zohar traz isso. No sentido literal, Torá são os 5 livros de Moisés, né? Conhecidos como Pentateuco em português. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Só que o que eu queria ver com vocês e que o Zohar vai pegar por aí é o que significa a palavra Torá. Que a gente fala Torá e fica parecendo que é só o nome de um livro, né? Não, Torá em hebraico é uma palavra que significa ensinamento, tá? Então essa é a primeira coisa legal de a gente pensar, né? Todos aqueles 5 livros de Moisés foram chamados pela nossa tradição de um ensinamento, no sentido de uma sabedoria. Veja que eles não foram chamados de a lei, como algumas pessoas traduzem Torá, né? Não foi chamado de código de lei, de nada disso. É um ensinamento. E o Zohar está falando para nós que ele recebeu esse nome, ou ela, a Torá, recebeu esse nome, porque ela ensina a gente a ver as coisas ocultas do mundo. Olha que interessante. Então é uma visão de Torá, às vezes até bem diferente do que a religião vê, né? Enquanto a religião acho que vai ver a Torá como um livro de regras, um manual de como viver a vida, do que eu posso e não fazer, tudo bem, de certo modo é isso. Mas para a ótica da Kabbalah, não, é um ensinamento que me permite ver coisas ocultas, que permite eu enxergar a vida de um modo diferente, né? Ou seja, é como se a gente nascesse com uma visão literal das coisas, a nossa visão básica humana, e a Torá transforma essa nossa visão, tá? E aí, nessa mesma discussão, os sábios que são mencionados aqui, são 2 sábios que estão caminhando, né? Acontece isso bastante no Zohar, eles estão caminhando, começam a discutir, e eles citam um provérbio, o provérbio 3,18, que diz o seguinte: ela é a árvore da vida para aqueles que se seguram nela, para aqueles que se prendem nela. E eles dizem que essa árvore da vida é a própria Torá. Ou seja, a Torá ela é chamada de árvore da vida porque quando eu me prendo a ela, como diz o provérbio, eu ganho a vida. Eu ganho uma sensação de estar vivo, de viver bem, né? E isso é feito então quando eu realmente compreendo a Torá, quando eu realmente me conecto com ela. A segunda parte do versículo diz que aqueles que a suportam, aqueles que dão base para ela, que dão sustento para ela, são felizes. Então a gente também vê aqui um segundo ponto, um terceiro ponto, que a Torá tem por objetivo fazer a gente feliz, né? Quando eu estou numa relação de suporte com a Torá, no sentido que eu faço ela existir, que eu faço ela se manter, né?
como uma árvore que precisa da minha ajuda para se manter, eu sou feliz. Tá? E aí o Zohar ainda entra num jogo de palavras, ele pega esta palavra feliz, que em hebraico é meushar, e faz uma permutação e diz que eu posso ler como merosho. O que significa isso? Da cabeça. Da cabeça do quê? Da árvore. Então o Zohar diz o seguinte, que essa alegria que o versículo está falando vem da cabeça da árvore da vida, ou seja, de Keter, Chokhmah e Binah, que é considerado o topo, a cabeça. Né? Então, o Zohar explica que quando eu conecto de verdade com a Torá, quando eu realmente entendo o que é o ensinamento que ela está dando, quando eu realmente começo a ver a vida de outro modo, eu ganho uma felicidade que não é desse mundo. Não é uma felicidade por coisas mundanas. É uma felicidade que está vindo do topo da árvore da vida, vem das firot mais altas, então também, claro, que é uma felicidade muito mais duradoura e muito mais transformadora. Um bom dia a todos e tudo de bom.